Diele, os médicos cubanos, quando vieram trabalhar no governo, no Brasil, e o governo de Cuba ficava com 80% do salário deles, você acha justo? Primeiro eu tenho que te contar o que aconteceu lá atrás para chegar numa resposta para você aqui. Cuba, ela era colônia de Espanha. Quando os Estados Unidos venceu a Espanha, ele ficou com domínio das terras. E mesmo assim era uma espécie de neocolônia, porque 80% das terras era propriedade dos norte-americanos. Com a Revolução Cubana, eles conseguiram tomar esse poder e nacionalizar as terras cubanas. O que significa isso? Como eles foram invadidos, expropriados, explorados lá atrás, desde os espanhóis, depois pelos norte-americanos, com essa nacionalização, eles tomaram o poder de volta e falaram assim, não, 80% das terras na mão dos americanos, não, agora vai voltar tudo pra gente. Com essa nacionalização liderada pelo Fidel Castro, eles conseguiram pegar de volta o que era deles. E aí eles fizeram a reforma agrária, nacionalizando, né, tornando propriedade dos habitantes de Cuba e não na mão de estrangeiros. Só que isso incomodou e afetou a economia dos norte-americanos, né? E aí eles se doeram e falaram assim, agora vamos dificultar a vida de vocês. Vocês não vão poder negociar com dólar a nível internacional e nem adquirir tecnologia que tenha mais de 10% de componentes fabricados pelos americanos, pelos Estados Unidos. E como eles exportam tabaco, níquel, açúcar, mariscos, remédios e serviços médicos, isso daí é o que segura a economia cubana. Só que mesmo assim, às vezes eles precisam de algum componente externo para conseguir exportar isso. E aí tudo é mais caro para eles. Esses embargos e sanções impostos pelos norte-americanos, eles acontecem desde a Guerra Fria, né, de 1962. É quem facilita e ajuda na economia cubana, Venezuela, China. Então, os serviços médicos prestados pelos médicos cubanos, que parece que são mais de 60 mil médicos que estão aí fora do país, impacta muito no PIB cubano. O ensino superior em Cuba é gratuito. 70% da população cubana tem ensino superior. O número de professores por habitante é o maior da América Latina em Cuba, porque isso não depende de fatores externos. O médico cubano, quando ele atua em outro país, ele ajuda no PIB do governo. Então, assim, 75% do salário dele vai para Cuba. Mas se ele morasse em Cuba e trabalhasse só em Cuba, ele receberia mais ou menos R$ 115 por mês de salário. Quando ele sai do país para ir em outros países e poder melhorar o PIB, contribuir com o PIB do país, ele consegue ganhar no Brasil foi em torno de R$ 11.400 e R$ 2.800 ficava com ele. Agora, comparando ao Brasil, eu fiz faculdade de fisioterapia. A mensalidade da faculdade na época era em torno de R$ 1.500. Eu não pagava porque eu tive o ProUni. Uma pessoa que acaba de se formar sem um QI, um quem indica, sem um pai para bancar uma, uma clínica, essa pessoa ela vai ter que se submeter aos planos de saúde para poder fazer o nome dela. Sabe quanto que o plano de saúde pagava para o fisioterapeuta? R$ 5. E o médico aqui não é muito diferente disso. Paga no máximo R$ 60 por atendimento. E aí, quem que fica com o meu salário? Porque uma sessão de fisioterapia é em torno de R$ 150. E uma consulta médica deve ser em torno de R$ 300 a R$ 500. Com quem fica esse dinheiro? Então aqui, em torno de 80% fica com a iniciativa privada. Só que aqui a gente tem que pagar o estudo. Eu não paguei porque eu tive acesso ao ProUni, mas teria que pagar. Enquanto lá em Cuba é gratuito e ainda contribui com o PIB. E ainda é muito maior ao salário de um cubano que mora na ilha.